Diga assim: meu Deus, eu acredito, Senhor, que ainda há profeta na minha cidade. Eu acredito que ainda há profeta na minha nação brasileira. Eu ainda acredito que há profeta na igreja onde eu congrego. Profetas que não se contaminam, não se deixam contaminar com o ouro, com a prata, nem com o bronze. Parece que não, irmãos, mas me chama a atenção essa palavra que o profeta Eliseu disse: deixa vir a mim, porque ainda há profeta em Israel. Por que ele disse isso? Porque os profetas estavam escondidos. Eles estavam escondidos de uma tal maneira que nem mesmo o rei conseguia mais encontrá-los. Eles estavam com medo. Alguns tinham sido comprados por causa do ouro, da prata, do bronze. E parecia que em Israel o profeta não se manifestava mais como boca de Deus. Porque o profeta é a boca de Deus na terra, irmãos. É aquele que, quando abre a sua boca, ele, dirigido pelo Espírito Santo, ele fala aquilo que Deus manda ele falar. Ele consegue, revelação do Espírito Santo de Deus, ver o que está dentro do seu coração e falar até mesmo o que você está pensando. Quando o profeta é um profeta de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, ele fala dirigido pelo Senhor. E as coisas grandiosas de Deus acontecem. E eu acho tremendo essa palavra, porque esse general, por mais que ele era respeitado na Síria, trabalhava pelo bem do seu país, por mais que a sua nação lhe honrava como um grande guerreiro, ele tinha uma doença que o seu Deus não conseguia tirar do corpo dele. E mediante os momentos que ele entrava na guerra, que ele guerreava contra o adversário, me parece que ninguém conseguia ver a doença que ele tinha. E eu sempre consegui entender que essa doença, ela só se enxergava dentro de casa. Porque é bem verdade que existem tipos de leprosos que só manifesta a doença dentro de casa. Existem tipos de crente, de homens e mulheres, que só se manifesta o mal dentro de casa. Na igreja, ele parece um anjo. Ele abraça, ele beija, ele cumprimenta, mas dentro de casa ele vira um demônio, ele vira um espírito imundo. Até me faz lembrar uma experiência de um missionário, que ele disse que o culto estava acontecendo e a igreja estava cheia de gente, o altar também estava cheio daqueles homens que sentam. E de repente uma família está vindo para o culto, uma mãe com 2 crianças. Só que acontece uma coisa estranha, porque lá na porta o diácono para a irmã que vinha para a igreja, porque ela vinha para a igreja com um colchão de casal na cabeça. E as criancinhas vinham cada uma com um colchãozinho. E de repente o diácono para ela e disse: irmã, não pode entrar na igreja com colchão. E ela disse: como não pode, pastor?
Pode sim. Por que eu vou entrar na igreja com colchão? Porque eu tenho um marido que está lá no altar, e que muitas vezes está até pregando, ensinando aqui na igreja, e ele é tão amoroso, e foi com esse marido que eu casei, não é com o marido que está dentro da minha casa. Então eu pus o colchão para me fazer da igreja a minha casa, porque eu quero o marido que está na igreja, não que está lá na minha casa. Era triste, irmãos, porque um homem que era uma coisa na igreja era outro dentro da sua própria casa. A doença se manifestava, a violência, a ignorância, a palavra mal, as atitudes ruins. Sempre quando Naamã entrava dentro de casa, que ele tirava a roupa, mostrava quem ele era. Lá fora ele era general, respeitado, era honrado pela nação, mas dentro de casa era um doente. Então Deus teve que enviar na casa dele o quê? Uma super nani. Super nani, pastor? É. O que é uma super nani, pastor? Quem já assistiu a super nani? Dá um sinal com a mão, prega aqui. Ela fica dentro de casa observando as ações do dia a dia da família. E aí depois ela então dá as instruções como resolver o problema, como poder aquela família viver bem, o que tirar de mal. E ela começa a dar uma instrução de coisas boas. Quando Deus permite que essa menina entra dentro da casa de Naamã, não tinha outro propósito a não ser mudar a situação daquela família. E muitas vezes Deus te usa dessa maneira. Muitas vezes você pensa que Deus vai usar fulano, ciclano e bertano, e é você que Deus vai usar. Você não tem que esperar de ninguém. Você não tem que pensar em ensinar ninguém. É tuas mãos que Deus vai usar. É a tua palavra que vai ter autoridade para expulsar esse mal. É a tua oração que Deus vai usar para curar. É você. Diga assim: sou eu. Muitas vezes você pode não entender. Porque quando ele sai para a guerra, ele traz uma menina. A necessidade de uma empregada na casa dele. E de repente a sua mulher cria uma afinidade com aquela menina, e dentro de casa ela começa convivendo com a família, e faz parte da mesa, faz parte dos momentos da família. Ela começa a viver ali dentro. E eu creio que a procedência daquela menina era diferente, porque há uma grande diferença de uma família síria de uma família judaica. Os sírios adoravam deuses diferentes, mas os judeus adoravam o Criador dos céus e da terra. Enquanto os sírios estavam adorando os ídolos, as imagens, aquela menina estava exaltando o Criador dos céus e da terra. E isso é que faz a diferença. O que faz a diferença é o Deus que você tem. O que faz a diferença é a pessoa que você é no meio da família. Por que muitos não conseguem ganhar a própria família? Porque não são diferentes dentro de casa. O Deus que anuncia que está na igreja não é o Deus que vive dentro de casa. Porque se você viver esse Deus dentro da sua casa, você vai trazer desejo nas pessoas de quem é Ele. Quando elas entrarem na tua casa, elas vão perceber que a tua vida é diferente, o teu relacionamento é diferente. Quando ela percebe
Eu acredito que quando ele tira aquela farda de guerra, que ele coloca o seu pijama, que ele começa a entrar dentro de casa, ela começa observando que ele tinha uma doença. E ela conhecia muito bem a doença da lepra. Ela sabia que era contagiosa. Ela sabia que era uma praga, era uma maldição. Ela sabia como o seu povo lidava com aquela doença. Aquela doença, os sacerdotes observavam ela. Tinha até cidade reservada para os leprosos viver separado. Eles eram tratados por Deus. Mas é tão interessante que ela aproxima da mulher. E ela consegue evangelizar a mulher e dizer para ela: olha, na minha cidade tem um profeta, e quando ele ora, Deus cura. Isso é interessante, porque ela reconhece o que ela tinha dentro da sua própria cidade, da sua própria casa. Você veja que ela não pensa em gente de fora. Ela não olha para o evangelista Billy Graham nos Estados Unidos, ainda que ele não existia. Mas ela não olhava para grandes homens de outros lugares. Ela entendia que a cura, aquilo que Deus iria fazer, estava na sua cidade, na sua terra. Quando você dá honra a alguém, você recebe honra. Jesus disse que aquele que recebeu um profeta na qualidade de profeta, ele receberá galardão de profeta. Quando você honra alguém, quando você dá honra para alguém, automaticamente Deus vem com uma honra e dá para você também. Por mais que você diga: mas eu não sou merecedor, Ele te pega daqui e te põe lá em cima. Ele diz: olha, lá na minha terra. A palavra dela não pesa com autoridade, porque ela consegue movimentar general, reis, ela consegue movimentar a família, ela consegue arrancar uma família inteira para ir até a cidade dela, e com certeza ela foi junto. Eu acredito que ela deve ter mostrado para eles aonde que era a casa do profeta, quem era ele. E eu acho tremendo, porque quando Naamã recebe a palavra, o que ele faz, pastor? Ele se enche de ouro, ele se enche de prata, ele se enche de bronze, ele põe na carroça vestes que eram caras, que custavam muito dinheiro. Eu não sei, mas tudo parece que ele tinha um pensamento: eu vou comprar minha cura, eu vou pagar por ela. Só que ninguém compra a cura, irmãos, isso é mentira. Ninguém paga por milagres, isso é mentira. Ninguém vai meter a mão no bolso para pagar por uma cura de câncer, de AIDS, ou algum problema da sua doença. Quando Deus cura você, Ele não quer nada seu, nada. Mas Ele pensa: eu vou levar, porque quando eu chegar lá, que eles começarem a olhar para a riqueza que eu tenho, quando ele chega na porta da casa do profeta, a Bíblia não diz, mas imagino eu, uma casa simples, manda chamá-lo e diz: olha, quem é? E alguém diz: é o general da Síria, é Naamã. O nome desse homem era conhecido, irmãos.
ele era famoso, mas quando esse nome chega nos ouvidos de Eliseu, Eliseu não sai para fora, Eliseu não aparece, porque tem coisas que Deus vai fazer e você não vai aparecer, mas Ele vai fazer. Não se preocupe em aparecer, não se preocupe em ser o astro, em ser o artista principal da novela, não do filme. Entenda que tudo que Deus tiver que fazer, a honra é dele, o louvor é dele. Não pense assim, não, tudo isso aconteceu por causa de mim. Amados, nós precisamos de Deus. Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Ele estamos perdidos. Eliseu não aparece. Por que Eliseu não aparece? Porque tem coisas que Deus vai fazer e não é para você aparecer. Mas Ele dá uma palavra. Ele dá uma instrução. O homem tinha peso na sua palavra. A palavra na boca dele era uma palavra obedecida. A palavra que Deus coloca na boca dele era essa: manda ele dar 7 mergulhos no rio Jordão. Quando Naamã recebe essa palavra, aquilo confronta ele. Por que aquilo confronta ele? Porque o Jordão, para um sírio, era um dos rios mais odiados que existiam. Aquilo era algo que Naamã jamais queria fazer na sua vida. Era como se fosse um ato de humilhação. Mas muitas vezes Deus vai permitir que através de algo que parece que vai nos humilhar, mas não vai. Deus vai colocar a sua mão e vai nos exaltar. Não se preocupe quando alguém pensar que está te humilhando. Não se preocupe quando alguém pensar que está fazendo de você uma pessoa humilhada na terra. Porque tem um Deus lá em cima que está comandando tudo. Ele está no comando dessa roda gigante que é a vida. Você muitas vezes pode estar lá embaixo, alguém está cuspindo em você, mas vai chegar uma hora que ele vai mudar uma alavanca e você vai subir. Mas age diferente. Não pense daquele jeito assim, não, eu vou fazer do jeito que ele fez comigo. Não faça isso. Eu vou devolver para ela o que ela fez comigo. Agora o poder está nas minhas mãos. Não faça isso. Pelo contrário, age diferente. Age diferente. Quando Naamã recebe a palavra, ele, por um momento que ele sente essa palavra, aquilo bate na vida dele. Você percebe que era uma das coisas que ele jamais queria fazer, porque ele começa citando os rios da Síria. Ele começa dizendo: lá na minha cidade, na minha terra, tem o rio Abana, o rio Fartar, que são rios maravilhosos. Por que será que ele me manda para o Jordão? Por que ele não me dá uma indicação para eu lá na minha terra mesmo dar 7 mergulhos e eu vou ser curado? Por que eu tenho que ir para o Jordão? Porque a palavra Jordão significa aquele que tem que descer na minha presença. Tem que descer para reconhecer Deus em Israel.
reconhecer. Eu estava ouvindo um professor psicanalista falando a respeito das doenças que ele trata, que são doenças da alma, doenças mentais. E eu estava ouvindo ele dizendo que na realidade essas doenças que trabalham na alma, eles trabalham com os seus métodos e com os seus medicamentos, mas é impossível eles conseguirem trazer resultados se não tiver a igreja de Jesus Cristo. Eu vi ele ali na sua vida, eu vi. A coisa mais difícil, irmãos, mas ele teve que abrir a boca e falar que a alma, o centro de todos os sentimentos, quem comanda é Deus. Por mais que se toque um doente, se toque um louco, por mais que se dê a ele injeção, medicamentos fortes, mas se não der a ele o poder da palavra e da oração, não vai. Então ele diz: pô, me manda para lá. Quando ele ia mudando, irmãos, aparece alguém próximo dele. A Bíblia diz que o servo dele puxa e dá uma bronca nele, irmãos. Ele corre o risco de ser mandado embora, mas ele diz: meu Senhor, isso não é difícil. Mas dentro dele era. Tem coisas que Deus vai dar para a gente fazer, que a gente vai criar na mente que é difícil, não é? Eu não sei quantos já viveram uma experiência de você querer fazer uma coisa. Você quer fazer uma coisa simples, você quer mudar esse copo para cá. Um exemplo que eu vou dar. Você quer fazer a mudança desse copo. Você quer pegar ele daqui e pôr para cá. E alguém fala assim: tu não vai pegar o copo dali para cá? E você: depois eu ponho. Aí passa o primeiro dia. Aí alguém fala: tu colocou o copo para lá? Não, depois eu coloco. E aquilo vai passando. Parece que não, mas aquilo vai criando na nossa mente que é uma grande dificuldade em fazer isso. Mas não é. Quando você põe a mão para fazer, você vê o tanto que é fácil você fazer. Mas você percebe que o mal estava em você, que não queria fazer aquilo. Você não queria pôr a mão para fazer. Você não queria desgastar-se para fazer aquilo. Quando Naamã fala isso, o seu servo diz para ele: não é difícil. Eu acredito que ele anima ele: vamos lá. Se o senhor quiser, eu vou pular primeiro. Eu vou entrar primeiro. Porque muitas vezes Deus vai te usar para animar pessoas, amor. Há momentos que Deus vai te usar para que essa pessoa possa vencer o mal que para ela parece um gigante. E quando você começar a ver ela vencendo, você vai ver que você foi um missionário que fez parte dessa conquista. Quando ele começa a chamar ele entra, irmãos. Ele recebe a cura pelos mergulhos. Ele é limpo, aquele mal vai embora dele. Mas ele volta na casa do profeta e traz as roupas, traz o ouro, traz a prata. Talvez ele pensava: ele vai receber de mim. Tem coisa que você não tem que receber. Tem coisa que você não tem que deixar fazer parte da sua vida, sabe por quê? Porque aquilo tem maldição. Aquelas
aquelas coisas que estavam com Eliseu, com Naamã, Eliseu não recebeu, porque havia no mundo espiritual um demônio rodando para tentar fazer que aquela lepra pegasse o próprio profeta, mas ele não deixa. Ele disse: eu não quero. Eu não quero por quê? Porque aquela cura, ele entendeu que quem deu foi Deus. E tudo que Deus dá, que Deus faz, você não tem que querer nada em troca. Quando você pede alguma coisa em troca, é como se você estivesse entrando, interferindo na glória de Deus. E a glória de Deus ele não divide com ninguém. É dele. O tanto é que você vê o servo dele correndo lá e pega escondido as roupas. E quando ele pega, o profeta fala para ele: olha, porque você aceitou aquela roupa, a lepra de Naamã vai pegar em tu e na tua geração. Deus que nos livre, irmãos, de uma maldição pegar em nós e na nossa geração. Muitas vezes, por causa da desobediência, porque nós não entendemos aquilo que Deus quer de nós, a maldição toca em nós e na nossa geração. E isso não pode acontecer. Tudo que Deus fizer na sua vida, honre ao Senhor. Dê glória para Ele. Nunca coloque dentro de você a honra. Nunca diz: foi eu que dei, foi eu que fiz, é eu que faço, foi eu que fiz isso. Nós não fazemos nada, quem faz é Deus. Quando Deus faz uma coisa dar certo, é Ele que dá o negócio. Quantas coisas que a gente vê acontecer, que a gente olha para nós assim e fala: não sou digno de receber isso, eu não sou digno que isso está acontecendo comigo. Mas é um Deus que está te abençoando. A partir do momento que você começa a se gloriar e dizer: é eu que estou fazendo isso, é eu que estou prosperando, porque sou eu o dono da cocada, as coisas começam a dar errado. Mas quando você põe a mão e fala: Deus abençoa a minha venda, Deus, eu vou sair aqui, se o Senhor não for comigo, não vai dar nada certo, mas se o Senhor for comigo, vai ser uma bênção. Você vê as coisas acontecerem. Se coloque de pé nesse momento.